Olá, eu sou a Patrícia Duarte e este é o podcast Dois Olhares. Comigo estão novamente o recluso João Gil e o comissário da PSP André Antunes. Bem-vindos. Depois de um primeiro episódio em que ficámos a saber o que conduziu cada um dos meus convidados às circunstâncias em que se encontram atualmente, hoje vamos falar sobre a vida nos bairros. Não os bairros em que tudo decorre de forma mais ou menos ordeira, mas os bairros problemáticos, dominados por gangues e onde a polícia só entra à força. Nesses bairros cresceram muitos dos que hoje enchem as prisões deste país e este é um tema que não pode, por isso, ficar de fora deste Dois Olhares. Antes disso, vamos conhecer os bairros em que nasceram o João e o André. João, em que bairro cresceu? Antes de mais, Sra. Patrícia, boa tarde. Eu sou comissário, boa tarde. Boa tarde. E a toda a gente, boa tarde. Eu cresci no bairro do Armador, que fica situado em Marvila, em Chelas, Lisboa. E tive uma infância muito boa e foi nesse bairro que eu cresci até à data de vir preso. Como é que é o ambiente do bairro? É um ambiente muito bom, onde vivem várias comunidades de indianos, brancos, negros, ciganos, onde vivem toda a gente. Onde nós se damos como uma família e ajudamos mutuamente uns com os outros. Estamos socialmente bem uns com os outros. É um bairro problemático, naquele sentido em que eu falei há pouco? Aquele sentido que você está a falar há pouco é um bairro problemático? Não é um bairro problemático. Todos se damos bem na base do respeito e respeitamos uns aos outros. André, onde é que cresceu? Eu sou natural de Abrantes, portanto eu cresci num bairro, um bairro residencial, um bairro citadino, digamos assim, no coração da cidade, portanto muito perto do centro, no centro da cidade. Pronto, apesar daqui de alguns anos que me separam do João em termos de idade, portanto eu tenho talvez 12 anos a mais que o João, mas a minha infância eu diria que foi muito saudável também, portanto eu cresci naquele ambiente residencial, portanto é um bairro de casas, portanto as pessoas vivem ali tranquilamente, é muito periférico ao centro da cidade. E cresci numa família protetiva, bastante protetiva, mas ao mesmo tempo que abria espaço para alguma liberdade. Portanto, eu cresci neste regime, digamos assim, que considero saudável e tranquilo. Os bairros em que falamos neste programa são aqueles em que, como eu já disse, muitos reclusos cresceram e aqueles em que a polícia é frequentemente obrigada a intervir. E isto leva-me à pergunta: até que ponto o bairro, ou seja, o meio em que se nasce ou cresce, marca e define o que somos? Eu diria que define em grande medida, porque nós somos aquilo que somos, não é? E nós crescemos à base de um critério basilar, não é? Da espécie humana, que é a imitação, não é? Portanto, nós somos por imitação. Eu sou grande parte daquilo que sou hoje porque imito padrões de que fui habituada a conviver, portanto eu imito coisas certamente que obtive do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Portanto nós somos por imitação, não é? Portanto o bairro, nessa medida, eu tenho a plena convicção de que influencia em grande medida aquilo que nós somos enquanto adultos, enquanto homens e mulheres sociais. Nos bairros ditos problemáticos, ou nos bairros considerados problemáticos, se calhar isto tem um exponente ainda mais intenso, não é? Porque a desqualificação social que se repercute nas pessoas que vivem nesses bairros, e que desqualificação social não no sentido pejorativo, porque é o que acontece, portanto há ali, digamos que uma subversão daquilo que é o grau de socialização das pessoas que ali vivem, repercute-se nesse habitat, não é? E contribui para tornar ainda mais visível o fenómeno da segregação social, portanto o facto de estarem ali estigmatizados num bairro dito problemático, não é? João, claro. Concorda? O ambiente do bairro marca e define aquilo que cada um de nós é? Eu tenho que discordar um pouco com o Sr. Comissário André. Eu acho que não é o bairro que nos marca, mas a nossa família que nos marca. Como o Sr. Comissário André disse, nós somos uma fotocópia de quem nós admiramos e quem mais queremos. Em todos os bairros existem pessoas boas, más, mais boas e menos boas. Eu cresci num seio familiar muito protetor, segui um caminho exemplar, onde sempre trabalhei, onde meus avós sempre trabalharam, meus pais sempre trabalharam. Estive na hora errada onde errei, que me fez vir parar à prisão. Mais uma vez eu torno a dizer, foi aquele rixa naquele estabelecimento comercial. Não foi eu ter crescido num bairro cujo diga que é problemático ou não, onde vi droga, onde vi por vezes algumas confusões, que me fez ser uma pessoa assim. E a pessoa que eu sou hoje tem tudo a ver com a minha família. E eu acho que nesses bairros, cujos bairros que nos descaracterizam mais, sermos um bairro problemático,
eu acho que já vem da família, já vem de famílias e não do bairro. Há pessoas do bairro que conseguem vencer e serem pessoas bem-sucedidas dentro do bairro. Ou seja, a família é mais importante que o bairro. Claro que sim. E eu até ia mais longe, não é? Portanto, o bairro, vamos lá ver, há lá famílias normais, Exatamente. com problemas normais, com dificuldades normais, com rotinas normais. Portanto, o bairro não tem que estar obrigatoriamente conotado com uma ideia negativa. E essa é uma questão interessante e leva-nos aqui para uma outra questão que tinha para vos fazer, que é como é que vivem nesses bairros ditos problemáticos as pessoas que têm um comportamento socialmente aceitável. Como é que convivem bons e maus, digamos assim, para facilitar a linguagem. Pronto, eu diria que talvez tem que haver ali pontos de confluência, não é? Porque as pessoas para estarem no mesmo espaço têm que o partilhar, não é? O bairro é um espaço de partilha também, não é? São pedaços da cidade e como pedaços da cidade que são, vivem nos bairros pessoas que se encontram na cidade, sejam como o João disse, brancos, negros, africanos, ciganos, indianos, marroquinos, não interessa. Portanto, as comunidades têm que conseguir coabitar. Agora, de que forma é que as pessoas que estão por bem conseguem lidar com as que acabam por não estar por bem ou por cometer determinado tipo de ilícitos? Talvez, eu arrisco-me a dizer que em alguns casos há aqui se calhar a ideia de submissão. Ou seja, se o global prevarica, eu tenho que me, de alguma forma, subsumir à maioria para conseguir sobreviver, não é? Portanto, eu tenho que... uma espécie de discórdia aceitante. Ou seja, eu discordo do que os outros fazem, mas eu tenho que conviver com eles para sobreviver aqui no meu dia-a-dia, não é? Não sei se o João concorda com esta ideia, mas eu tenho um bocadinho esta visão, não é? Podem não concordar, mas têm que aceitar um bocadinho. João. Não é fácil. Sim, neste caso tenho que concordar completamente aqui com o Sr. Comissário André. Muitas vezes que há pessoas do bairro que fazem o bem, todos os dias, onde têm rotinas de trabalho, onde têm filhos, netos... desde o mais pequeno até o maior, sempre a fazer o bem, onde muitas vezes vêm pessoas que fazem o mal e têm comportamentos menos adequados que têm que fingir que não vê, não é? Têm que fingir que não vê. Pois é, isso é fechar os olhos. É fechar os olhos, eles respeitam uns aos outros, as pessoas do bairro respeitam neles porque vivem daquele bairro e viveram-nos a crescer, apesar deles não quererem entrar para o mundo do crime, são respeitados na mesma, mas eles têm que, aquela coisa de fechar os olhos. Sim. Aí tenho que concordar. Os bairros vão de ser diferentes, têm pontos em comum, mas vão de ser diferentes entre si também em função da comunidade que o habita, na maioria. No caso da etnia cigana, João, um bairro que seja predominantemente composto por pessoas de etnia cigana é muito diferente de um bairro onde habitem sobretudo pessoas negras, por hipótese? Essa hipótese, eu acho que não. Há pessoas de etnia cigana que erram todos os dias, como há pessoas de etnia negra que erram todos os dias. E pelo contrário, pessoas de etnia cigana que fazem o bem todos os dias e pessoas de etnia negra que fazem o bem todos os dias. Eu acho que não podemos caracterizar por ser de um bairro de ciganos ou ser um bairro de negros, ser problemático ou não, mas sim relacionar-nos como pessoas que fizeram um problema, ou o bem ou o mal. Eu acho que aí não há diferença por ser ciganos. Eu referia-me mais à organização. E a organização. Assim. Por exemplo, vocês têm um patriarca habitualmente, exatamente, não é? Exatamente. Era mais por aí. Na parte da etnia cigana, eu acho que sim, que o Sr. Comissário André deve saber, e se entrar num bairro de ciganos, se chamar 3 ou 4 pessoas mais velhas, já atenção, onde aconteceu um problema ou ocorreu uma ocorrência que não devia ter sido feita, eu acho que essa pessoa vai resolver, vai ver o que é que aconteceu e vai tentar fazer o melhor para aquilo não voltar a acontecer. Num bairro de negros também há essa mesma pessoa, que se for num bairro também há essa mesma pessoa, uma pessoa mais velha, uma pessoa respeitadora, onde eles admirem, os mais novos não admirem aquela pessoa mais velha, que consiga explicar e referir que o mal não é para ser feito e que temos que andar no caminho do bem. Nessas pessoas está a chave de alguns problemas, André? É assim tão fácil de resolver? O que o João disse eu partilho inteiramente. Portanto, eu já vivenciei casos concretos em que isto aconteceu. Portanto, a tal figura do patriarca, que pode ou não estar mais ou menos em desuso, mas sim, eu já vi isso na prática a acontecer. Agora, se varia ou não o padrão comportamental das pessoas que vivem num bairro, seja ele de ciganos ou fazenda de estrinça, seja ele de indivíduos de origem africana, ou o que quer que seja, eu acho que o que está principalmente aqui em causa são a identidade cultural, não é? Uma pessoa, temos aqui vários aspectos, não é? A cultura cigana, não é? E tudo aquilo que é tradição na cultura cigana não tem necessariamente que ser igual na cultura
angolana, moçambicana, indiana, marroquina, brasileira, o que quer que seja. Portanto, eu acho que aí está em causa, de facto, o fator identidade, não é? Da pertença a um determinado bairro, seja ele um bairro misto, onde convivem etnias e raças e culturas diferentes, seja ele um bairro mais específico para albergar determinado tipo de comunidade. Portanto, acredito que sim, há aqui algumas diferenças entre os bairros consoante as pessoas que lá vivam. No caso do João, se calhar cresceu num bairro onde existe essa múltipla convivência, portanto, multiculturalidade, o que acaba por ser bom, porque quebra barreiras, não é? Na minha opinião. E no caso dos bairros mais complicados, André, que segredos é que eles têm? Armas, droga? O que é que torna tudo mais complicado? Bom, tal como eu disse há pouco, nos bairros vivem pessoas, não é? E as pessoas, muitas delas são pessoas normais, com problemas normais, rotinas normais. Depois há aquelas que acabam por ter um percurso um pouco mais desviante daquilo que é socialmente aceito, não é? É por isso que vivemos num estado com leis e com regras, não é? Tem que haver alguma disciplina social para as pessoas poderem tolerar-se umas às outras e conviverem em sociedade. Agora, aquelas pessoas que se desviam um pouco mais, e existem nos bairros, essencialmente a percepção que eu tenho é muito ligada a isto. Portanto, o tráfico de droga, que será certamente um assunto que tem pano para mangas. Temos um episódio só para ele. Só para ele. Mas o tráfico de droga eu acho que acaba por ser um denominador comum. E aliás, há um estudo feito aos bairros em Lisboa, eu não sei agora precisar ao certo onde, mas foi publicado numa revista da especialidade que aborda esta temática. E eu recordo-me de ler esse estudo, e uma das imagens que me ficou é a opinião pública negativa relativa a alguns bairros em que assentava. Portanto, e esse estudo revela que, de entre outros fatores, os principais eram dois. O primeiro, o tráfico de droga, portanto o tráfico de estupefacientes estava em primeiro lugar, e depois o tipo de pessoas que lá viviam. Agora, este tipo de pessoas que lá viviam, quer dizer, acaba por ser estigmatizante, não é? Quer dizer, não se pode ter uma má opinião de um bairro só porque lá vivem africanos, ou só porque lá vivem ciganos, não. Tem que se saber, então, mas o que é que as pessoas fizeram para a sociedade ter esta imagem negativa do bairro. Agora, o tráfico de droga, eu acho que é um denominador comum porque potencia muitos outros crimes, muitas outras ilicitudes. Portanto, o tráfico de droga, por si só, já é uma situação obscura, não é? E depois potencia outro tipo de criminalidade, outro tipo de delinquência que está associada ao tráfico. A questão dos gangues, João, e um fenómeno que já chegou a Portugal e que nós, naquelas sessões de preparação com os outros reclusos que estiveram envolvidos neste podcast, falámos disso, que é o drill. Consegue explicar-nos o que é isto? Que fenómeno é este? Eu tenho uma ideia e falei com algumas pessoas que estão mais dentro do assunto do que é o drill. O drill foi uma coisa que começou na Inglaterra, já chegou a Portugal, infelizmente, já chegou a Portugal. São pessoas que procuram ter fama com músicas, ganharem dinheiro com as músicas, a mostrarem que o gangue deles é mais forte que o outro gangue. Às vezes não é só humilhando, mas, por exemplo, tirando uma peça de valor, como um relógio dele, um tirante, um fio de ouro, e mostrar naquele videoclipe que tirou aquela peça de valor àquela determinada pessoa. Eu sou mais forte do que tu. E todas essas visualizações, tudo, até nós estamos agora aqui a falar do drill, tudo tem impacto. E temos vídeos de drill em 2-3 dias a terem 15, 20 mil visualizações, a terem manager já para ele. É uma coisa que dá dinheiro. Eles procuram fama e têm-na, maneira negativa e têm-na, e incita à violência. E há pessoas a morrerem e que ia haver muitos desastres por causa do drill. E tem uma influência, se me permitem só acrescentar, eu concordo com o João, não é? E tem uma influência muito grande no processo educacional dos mais jovens. Porquê? Porque a comunidade juvenil assiste, não é? Vai ao YouTube, vê vídeos, vê o que é que os mais velhos fazem, e há o tal fenómeno de mimetização de que vai ter efeito espelho, não é? As pessoas vão imitando. E muitas vezes é só ostentação. A referência a armas de fogo, as espingardas, a metralhadoras, a pistolas, mesmo que não existam, mas às vezes os gestos que são feitos, portanto, há ali todo um contexto um pouco mais sombrio ou pesado, de submundo, digamos assim, quase, da ostentação daquilo que muitas vezes é ilegal, que sim, concordo com o João, tem um efeito que pode potenciar mais delinquência em algumas ocasiões, embora também há quem veja isto um pouco como arte, não é? E não deixa de o ser, a música é uma arte, não deixa de o ser. Há quem diga que é quase um diagnóstico da realidade em determinados contextos. Pode ter aqui várias interpretações, não é? Depende muito da forma como é tratado em concreto. Como é que se pode retirar os bairros da lista negra da polícia, João? O que é que poderia ser feito?
para acabar com este estigma? Eu acho que Para o minimizar. para tirar este estigma, eu tive sorte. Eu cresci num bairro social, em Marvila, onde eu tive muita sorte, onde no meu prédio vivem pessoas brancas, indianas e negras. Eu, quando saí da minha segunda precária, a minha vizinha é uma mulher com cerca de 80 anos, onde me viu no segundo andar, e quando me viu chorou-me porque ela viu-me crescer. Abraçou-me, esteve comigo. Eu fiz natação com um colega meu que ele era de indiano, onde fizemos a escola todos juntos. Porque lá vai o que eu digo, nós não podemos tirar os bairros para as pontas de Lisboa, para as pontas do Porto e juntar lá só uma certa e determinada comunidade. Temos que juntar toda a gente, pessoas brancas, pessoas indianas, pessoas ciganas, 2, 3 pessoas de cada etnia ou cada comunidade, que é para crescermos em sociedade. E aí vai parar mais o crime, e vamos ter mais a proximidade com a polícia, e eu acho que vai baixar a criminalidade. Sim, André, eu acho que era uma coisa que deveríamos fazer. É isso, no fundo, é desconstruir aqui alguns estigmas que existem, não é? Uns com razão, outros nem tanto. E essa desconstrução desses estigmas, no fundo, assenta num trabalho de parte a parte, não é? Não é só a polícia que tem, de alguma forma, de mudar a percepção do bairro, não é? Lá do senso do bairro, mas também o bairro tem de mudar a percepção da polícia. E, portanto, isto, como é que isto se faz? Não tenho a resposta certa para isto, mas sei que não é um trabalho fácil. Mas acredito numa coisa, acredito que isto se faz, se calhar muito, graças a pessoas como o João. Porquê? Porque é uma pessoa que está aqui, a dar o corpo às balas, digamos assim, no fundo a expor a sua vivência, a sua história de vida, o seu estado atual, não é? E eu acredito que ele tem uma esperança, que é mudar qualquer coisa, não é? Quebrar barreiras, criar pontos, é isto que estamos aqui a fazer. Eu acho que talvez seja por aí que se consegue esse trabalho de mudar um pouco a imagem dos bairros e da polícia e da interação de ambos. Mas eu acredito que isto se muda com pessoas como o João e como o André. Hoje ficamos por aqui. Obrigada aos dois pela frontalidade com que têm respondido às minhas perguntas. Obrigada a si que nos está a ouvir. Pode seguir este podcast no site do Região de Leiria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Voltaremos os três com outros temas para conversar muito em breve.